Irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Porque, queridos, existe uma pregação. E essa pregação, ela não acaba aqui. Existe uma pregação. Diga para você mesmo, existe uma pregação. E o desejo do meu coração é que eu, Senhor, saia daqui hoje moído, quebrado, arrebentado, se for da tua vontade. Eu coloco o meu coração doente nas tuas mãos e te peço, entregue a mim um coração restaurado, porque eu creio no poder, no nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, glorificando e exaltando. Queridos, existe uma pregação nessa noite. E é verdade. Assim como Deus falava comigo. Eu não queria nem vir aqui pregar hoje. Porque eu não sou digna. Assim como a palavra disse do coxo, naquele tempo, eles não poderiam entrar, porque eles eram doentes. Só que hoje nós somos doentes e podemos adorar o Rei dos Reis. Hoje nós somos os doentes que podem se assentar numa cadeira de uma igreja e ouvir a palavra. Hoje nós somos os doentes que nós podemos esticar as nossas mãos, colocar o nosso joelho no chão, colocar a nossa cara no pó. E nós vamos saber que o Espírito Santo de Deus é vivo aqui. Amém? Irmã, você está doida? Falando que nós vamos sair daqui quebrado? Irmão, é melhor ser quebrado nas mãos do Senhor do que ser quebrado na mão de homem. É melhor ser moído nas mãos do Senhor do que ser moído na mão de homem. É melhor ser arrebentado pela mão do Senhor do que ser arrebentado pelas mãos de homens. Abra sua Bíblia. Vá comigo lá em nome de Jesus no Evangelho de Lucas e no capítulo 3. Aleluia. E sabe, Diego, deixa Deus te usar, filho. Sabe? Essa mansidão, Deus ainda vai usar muito mais do que você imagina, viu? Essa palavra de Salomão é um povo precisa se arrepender. E quando eu digo, irmão, para nós sairmos daqui moído, a gente precisa se arrepender. Sabe por que muitas vezes nós entramos aqui doentes? Sabe por quê? Quantos de nós já não entramos aqui ou em qualquer outro templo coxo, manco de uma perna, faltando um braço, sem vontade de levantar os olhos, com o coração quebrado, moído? Mas mesmo assim, muitas vezes nós não sabemos nos arrepender no Senhor. A palavra de Deus, quando eu disse que existe uma pregação, esse capítulo ele diz a pregação de João Batista. A pregação de João Batista lá atrás, ela ainda é viva hoje. E enquanto esse mundo for mundo, essa pregação ainda vai existir. Porque se existem pessoas para se arrepender, existe um Deus que vai continuar pregando. E nessa noite eu falava: Senhor, prega para mim. Prega para mim. E eu vou falar, irmão. O Senhor não terminou o manto ainda, mas eu vou deixar esse manto com vocês, amém? Porque eu penso que até onde eu vou é o que eu tenho que compartilhar. Mas aonde eu não posso ir é Deus que quer tratar com cada um. Amém? E quarta-feira é um culto de ensinamento. E eu pedi ao Senhor uma palavra de ensinamento. Não para eu falar, porque eu tenho que aprender primeiro.
Um bolo só é feito, eu só falo que ele é bom se eu sei da receita. Se eu não sei fazer a receita, como é que eu vou falar, Adriano? Pega essa receita aí, esse bolo é bom aí, filho. Amém? Vamos ler comigo, eu não vou me alongar. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus. Veio da onde mesmo a palavra de Deus? Do deserto. Filho de Zacarias, a João, filho de Zacarias. A palavra, ela veio para alguém, e ela veio num lugar, e ela veio no deserto, ela veio para João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Fale comigo 2 palavras: arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Só mais uma vez: arrependimento e perdão. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todos os montes, todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Era pouco ou muito que saía para batizar, irmão? Era uma multidão. Olha o que João falava para esse povo aí, ó. Às vezes a gente pensa para falar da salvação de Deus para um. João tinha uma multidão, mas o cara, ele conhecia Deus. João sabia quem era Deus. João sabia o que era o arrependimento, o que era a salvação. Olha o que ele diz para aquele povo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por aí. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele não está falando de uma ou outra, ele está falando toda. Toda. Esse texto tem uma profundidade tão grande, irmão, e eu não consegui desenrolar o manto que Deus ainda quer para mim. Aleluia. E também já está posto o machado, versículo 10. E a multidão continuava ainda interrogando, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegando também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E eles lhe disse: não peçais mais do que aquilo que vos é ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, que faremos? E eles lhe disse: a ninguém trareis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Aquele povo estava lá, mas eles não perguntavam, mas tinha no coração: isso aí é Messias? Quantos de nós às vezes estamos aqui pensando assim: será que Deus está me ouvindo? Será que o Senhor está aqui? Será? E continuando, respondeu a João no versículo 16, dizendo:
Eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estes vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e todas as maldades de Herodes, que Herodes tinha feito, acrescentou todas as outras, ainda esta, de encerrar João num cárcere. O cara estava pregando. Aquele homem de Deus, ele estava lá pregando. Ele estava falando do evangelho, ele estava falando do arrependimento, do batismo do arrependimento. E ele estava falando desse arrependimento para que aquele povo pudesse receber o perdão de Deus. E aquele povo que caminha com ele, aquela multidão, questiona. Ainda chega, como diz aqui, os publicanos, e ainda também interroga João. E ainda vai os mestres e interroga também. E vai o soldado e interroga também. Mas eles estão vendo que João está ali no Rio Jordão, batizando. E ele não é mole, irmão. E eu vou te falar uma coisa. E nós não podemos ser também. Às vezes, a palavra é dura. A palavra dói. Mas nós temos um pequeno, grande defeito, que se não doer, a gente não aprende. Se não causar dor, a gente não aprende. Infelizmente, nós não conseguimos aprender só de ver. Às vezes, quantas vezes meu pai e minha mãe diziam assim, ó, só vai saber a hora que passar. Só vai, eu tô falando, não vai, mas quer, vai, então vai. E aí o que a gente faz? Posso, estou livre. Não é assim? Quantas vezes Deus tem chamado-nos ao arrependimento verdadeiro, genuíno, e a gente acha que muda por um dia, por 2 dias, por 3 dias, por uma semana, e que está tudo certo. E aquilo que precisa ter um arrependimento verdadeiro continua ali. E o fato de não mexer não quer dizer que aquilo está resolvido. O que é o arrependimento? O arrepender-se de algo é quando eu me arrependo e eu não faço mais. Quando eu me arrependo, existem alguns princípios para a gente chegar até o verdadeiro arrependimento de Cristo. Irmão, por que arrependimento e perdão? Porque o arrependimento leva ao perdão. Se eu e você não nos arrependermos daquilo que nós persistimos em errar, nós não vamos ter uma mudança de dentro para fora. O mundo, ele muitas vezes exige de nós uma mudança externa, uma mudança momentânea. Mas o Senhor não. Quando nós nos arrependemos e nos colocamos diante de Deus, além de entregar a nossa salvação, você crê? É uma mudança de vida, uma mudança de estilo, uma mudança de caráter, é não errar mais. Irmãos, eu estou dizendo isso porque o Senhor falava ao meu coração. Eu tenho vergonha de falar coisas que eu falo para Deus. Deus, me arrependi tanto de falar, eu me arrependi de ter feito. Não dá uma semana, tá eu lá fazendo um negócio de novo. É só eu que sou assim? Eu acho que é só. Queridos, e são coisas que vão ferindo o nosso espírito. Existem coisas que vão ferindo a nossa alma, porque nós não nos arrependemos genuinamente. E se nós não temos um arrependimento, nós não perdoamos. E o perdão é o próprio Deus. E Cristo ainda nos ensina na palavra que nós não podemos arrepender, perdoar. Quantas vezes? Quantas? 70 vezes 7, que é quanta? 490. Eu garanto para você que se eu perdoar no 30, eu já não sei mais contar.
Você imagina que eu vou perdoar 490 vezes no dia? Sabe? E o que é isso? Ai, irmã, mas você está falando um negócio que ninguém faz. Ninguém faz, mas devia fazer. Porque se a palavra de Deus está falando, se Cristo está dizendo que é assim, é porque nós somos capazes de fazer. É que a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso achar que podemos alguma coisa, a gente acha que pega aquilo, embrulha, deixa ali, está tudo certo. Não está. Em algum momento aquilo ali vai ser descoberto, porque o cão não brinca. Ele não brinca de me matar, de te roubar e de destruir. E na primeira situação parecida com aquela, ele vai tirar um pedacinho do negócio só para você ver. Você vai doer de novo. E aí é onde a gente erra de novo. Mas quando existe um arrependimento genuíno, sabe o que eu penso? Eu penso que o apóstolo João, quando ele falava raça de víbora, irmão, eu penso, isso é uma conjectura minha. Eu penso que ele queria despertar algo naquele povo. Eu estava pensando, eu vou fazer isso aí. Porque às vezes nós somos desafiados a fazer. E muitos de nós só faz se for desafiado. Assim como muitos só faz se sentir na pele. Mas o Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite que Ele quer um arrependimento verdadeiro da nossa vida. E Ele está falando conosco nessa noite, meu irmão. Para pensar em quantas coisas pequenininhas que você já se arrependeu, mas que você continua fazendo. E se você não se arrepende, você não pede perdão. E às vezes é preciso perdoar quem nunca te pediu perdão. Porque o perdão é o quê? Se o arrependimento é algo que eu fiz e não vou fazer mais, o perdão é o quê? Eu tiro do ofensor, eu tiro dele aquele peso, irmão, e eu me liberto. Olha como esse Deus é lindo. Olha como Deus é fiel. Quando eu perdoo alguém que me ofendeu, às vezes a gente fica esperando a pessoa, vai, mas não vem, não vou. Perdoa dentro do teu coração. Às vezes a sua boca fala, mas o seu coração continua sentindo. E o que a nossa boca fala, o vento, leva embora. Mas aquilo que o teu coração fica guardado, ali é que precisa brotar o fruto de arrependimento. Aqui ele está dizendo do batismo, o arrependimento relacionado ao batismo. E por que eu estou dizendo arrependimento e estou relatando o perdão? Como que eu me arrependo? Aceitando o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida, e eu não consigo perdoar o meu irmão. Se Ele é o próprio perdão, se Ele é o próprio amor, nós vamos errar, mas nós não podemos negociar o nosso perdão com Deus. Nós precisamos nos esforçar. Tem tantos que conhecem o Evangelho e estão morrendo dentro da igreja porque não conseguem se arrepender, porque não conseguem tirar, porque não consegue arrancar, porque não consegue deixar Deus tirar. Porque, irmão, a gente acostuma com o nosso fedor. Você já viu às vezes quem tem cheirinho na asa? A pessoa às vezes não sente a caatinga ali. Não sente, irmão. Aquele trem azeda e o cara tá... Ou a mulher também, né? Que tem mulher que tem um negocinho aí. Por quê? Acostuma com a caatinga. E nós também nos acostumamos com os nossos pecadinhos. Nós nos acostumamos com as coisiquinhas. E essas coisiquinhas uma hora vira uma coisicona. E essa coisicona começa a feder. E a hora que fede, é uma ferida que sangra em cima de um monte de gente que não tem nada a ver. E às vezes nós achamos que o sangrar é aquela pessoa explosiva, é aquele para... Judas traiu Jesus como? Um beijo. E Pedro era como? Explosivo. Pedro, quando estava lá, a filha de Jairo, que tem na palavra, filha de Jairo morta, e aquela mulher do fluxo de sangue no meio daquela multidão, e eu imagino aqueles discípulos, né, aparando Jesus ali. E quando Jesus falou, me tocou, quem é que fala para...
Ô Jesus, tá no meio da multidão, como é que eu vou saber agora quem tocou você? Você imagina como é que ele falou para Jesus? Eu vou conversar com o Pedro quando eu chegar no céu, amém? Vou falar, glória. Porque, irmão, nós temos um jeito de ver as coisas, mas o Senhor, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. Existe um propósito sobre nós, e nós vamos alcançar esse propósito se nós começarmos do princípio. E o princípio de uma vida de salvação com Cristo é nos arrepender, para que esse perdão venha a ser conosco, assim como o apóstolo nos ensina na palavra. E Lucas detalha bem essa questão de João. João, ele vai andando e vai falando, e o povo vai seguindo, e João vai falando, e ele vai seguindo. Por quê? Ele não para de fazer, porque se eu e você parar, com certeza nós vamos deixar de se arrepender de algumas coisas que nós fazemos. O arrependimento não é eu desço as águas, eu subo como filho, mas ali é que começa a nossa verdadeira batalha para permanecer firmes, fiéis nas promessas, nos mandamentos, nos estatutos e nas leis do Senhor. E olha aqui comigo como é lindo o que Deus vai falar aqui no versículo 17. O que o apóstolo diz: olha, irmão, ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Sabe o que é? O trigo vem na palha, Ele tem a pá. Jesus, é Ele que quer nos limpar. Foi remido na cruz do Calvário o sangue vertido para isso. Ele pega a pá, eu já fico até imaginando, pega o trigo, joga para cima. O que acontece com a palha? Solta do grão. Aonde o grão fica? Vai cair no chão. E a palha, ela vai, ó. Quem é você? Quem é eu? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos o grão que vai cair e vai produzir bom fruto? Ou nós vamos ser a palha que vai ser queimada com fogo que nunca se apaga? Amém? Você está entendendo? Amém? Porque ele também diz produzir frutos. Arrependimento, ele vai nos trazer princípios, e esses princípios é verbo. Verbo é ação, é fazer. Ninguém adquire um arrependimento sem esforço, irmão. Não é fácil perdoar, não é fácil se arrepender, não é fácil quebrar o orgulho, não é. E mais difícil ainda é se arrepender e depois não fazer de novo, porque a gente se esquece e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E o Senhor não se move, por isso Ele continua nos abençoando. Porque se Ele fosse um Deus cruel, quando Ele entregou o seu único filho na cruz do Calvário, sofreu dores, foi humilhado, foi cuspido, sofreu toda a humilhação que nenhum de nós sofreria. Nós não aguentaríamos, por muito menos nós já quer rodar a baiana. E Jesus, a palavra diz que Jesus, ó, quieto. Ele nos ensinou o princípio. Ele perdoou quem o ofendeu. Ele trouxe para si a culpa. Aleluia. Ele foi na cruz, Ele carregou aquela cruz, Ele que foi pregado naquela cruz. Dali é que veio a nossa salvação. E às vezes pelas pequenas coisas nós perdemos o desejo de buscar a face do Senhor. Não é porque estamos desanimados ou cansados, nós estamos pesados de falta de perdão. Nós estamos cansados de carregar peso que não é nosso. Nós estamos desanimados porque a gente não fala, mas a nossa consciência, ela não mente. Ela nos acompanha de dia e de noite. Eu posso te falar algo, Tiago, agora, mas se não for verdadeiro, irmão, a minha consciência, ela não vai me deixar descansar. E eu tenho vergonha do Senhor às vezes, sabe? Às vezes não, muitas vezes. Porque é tão verdadeiro aquilo que Ele fez por mim e por você. E às vezes nos falta essa verdade.
Nós declaramos um Deus que perdoa, nós declaramos um Deus do arrependimento. A gente se alegra, um batismo, nós se alegramos, nós nos alegramos. Mas irmão, muitas vezes nós temos tantas coisas guardadas dentro do nosso coração e a gente não consegue se libertar, a gente não consegue perdoar. E ficamos como palha solta, o vento sopra e eu vou ser queimado. E nós vamos pregar esse evangelho. Mas de que maneira nós vamos pregar esse evangelho? Me arrependendo. E para terminar, esses princípios do arrependimento. Primeiro, eu reconheço que eu erro. Depois, eu me comprometo a não errar mais. Eu preciso fazer uma restituição e sentir uma tristeza daquilo que eu faço. Porque se eu não sentir tristeza daquilo que eu fiz, eu não me arrependo. Ah, mas não me arrependo mesmo. Quantas coisas eu já falei assim, eu me arrependo. Não me arrependi de nada. Arrependi de nada. Mas aquilo que nos causa dor, aquilo que nos traz uma tristeza, certamente você não vai querer sentir de novo. Certamente você não vai querer passar por aquele caminho de novo. Perdoa-se, para depois você aprender a receber o perdão de Deus. Porque nós caminhamos por um caminho, como eu disse, a vergonha às vezes nos impede de receber o perdão de Deus sobre algo que nós fizemos. A gente sempre se sente ali culpado. E não é amnésia. Nós não temos, nós não vamos esquecer daquilo que nós fizemos. Mas uma vez que fez e se arrependeu, não faça mais. Se eu me iro com facilidade, eu não posso me irar com facilidade, mas eu vou te falar que isso aí está sendo uma vitória na minha vida, aleluia. Porque eu não aguentava 5 segundos de desaforo, irmão. Antes da pessoa vir me desaforar, eu já tinha uma resposta para ela, já. E eu tenho pedido isso para Deus há anos. Eu tenho 39 anos e há anos eu peço para Deus. E eu vou falar para você, eu dei um passo, porque eu sei aonde eu quero chegar. Sabe onde eu quero chegar? Quando me bater uma face, eu vou falando, toma daí. É nesse ponto aí que eu quero chegar, irmão. Sabe, quando alguém me ofender, eu vou me lembrar toda vez do que Jesus passou. Ele não foi honrado, Ele não foi glorificado antes de ir para a glória do Pai. Ele não recebeu a honra. Mas nós queremos ser honrados em tudo. Nós queremos ser honrados numa terra onde mataram Jesus. Então esse arrependimento, além daquele, o arrependimento do batismo, onde nós reconhecemos o Senhor como o único Salvador da nossa vida. No longo do caminhar da nossa vida, nós precisamos carregar esses princípios de reconhecer o erro, de saber perdoar, de ter uma tristeza daquilo que nós fazemos, de perdoar a si mesmo e de poder receber o perdão de Deus. É através do perdão que nós recebemos é que nós somos sarados e devolvemos isso como? Em adoração ao Senhor, em oração. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Deus, mesmo errando, eu não vou parar de caminhar contigo. Não importa que eu venha errar, isso não vai me fazer parar. A cada dia eu erro menos, a cada dia eu erro menos, a cada dia eu erro menos. Mas existem algumas coisas, alguns fedozinhos dentro de nós, que nós já acostumamos tanto que a gente acha que não tem problema. E o não tem nada a ver é a nossa maldição. O não tem nada a ver, não, isso aí já... Não. Irmão, tem coisa que nós precisamos falar. Nós precisamos declarar, confessar os nossos pecados. Quando a gente confessa, a gente se liberta desse peso. Quando eu confesso, o confessar é de Deus. A gente quando confessa é porque tem o quê? Um arrependimento dentro de nós. Se eu não consigo conversar, se eu não consigo confessar, é porque eu não consegui esse arrependimento. E não se consegue, não se conquista se eu não me esforçar. Eu não consigo chegar se eu sempre deixar o negócio tampado. Eu não vou mexer. Ele vai ficar ali. Ele vai continuar ali. E você sempre vai estar caindo nas mesmas armadilhas.
Sempre na mesma armadilha. Sabe aqueles mata-burro de fazenda? O mata-burro é para o burro não passar, é para o carro passar. Se quebra uma ripa daquela, certamente vai furar meu carro. Se eu não arrumar, ele não vai continuar furando o pneu do meu carro. Eu vou cair lá dentro, o bicho vai cair lá dentro, alguém vai se machucar. O burro não vai passar, mas outros vão se machucar. Então às vezes aquilo que eu não mexo, aquilo que eu não consigo resolver, o meu Deus resolve, irmão. Mas a gente tem que aprender a entregar para Deus e ter atitude. Atitude para a gente se arrepender e para a gente perdoar. E para ser perdoado, nós precisamos de atitude. O reino dos céus, é assim que diz no livro de Josué, é ganho por esforço. Vá comigo. E terminando essa palavra, da onde a pá, é aqui. Além do arrepender-se, seja um grão que caia no chão pesado da glória de Deus, mas não queira ser um grão pesado de sujeira que não é sua. Às vezes estamos tão pesados que a gente não consegue caminhar, a gente não consegue sair do lugar. Quando o Senhor fala da pá que Ele joga para cima, larga essa palha para lá, irmão. Palha é coisa que não presta, não vai prestar para nada. Deixa o vento levar, deixa o fogo queimar. Não queira ser palha. E se for para cair, que caia aos pés do Senhor, porque o lugar mais alto que eu e você pode estar aos pés na cruz. Caia no chão para produzir fruto, para nascer em terra boa. Arrependa-se. Que nós venhamos a nos arrepender de tudo aquilo que nos impede de alcançar a graça de Deus. Alcançar a graça não porque a graça já foi dada, mas de alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor vai te quietar. Se é para pedir perdão, peça. Foi necessário para o Lael nascer. Eu tive que pedir perdão para uma pessoa que me ofendeu no fundo da minha alma. No fundo da minha alma, irmão. Mas eu tive que pedir perdão, porque Deus usou um homem de Deus para falar comigo: filha, Deus tem uma bênção para entregar na palma da mão, e está na sua frente. Você vai pedir perdão para fulana. Eu falei: eu não vou mesmo. Mas não vou mesmo. Como assim eu vou pedir perdão para ela? Por quê? Ela que me... Porque quando eu me magoo, certamente existe sentimento dentro de mim que não provém do Senhor para a vida daquela pessoa. Deus é tão sábio que Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda. E eu já me envergonhei muito disso, mas glória a Deus, o Senhor tirou isso do meu coração. Porque eu tinha perdido meu filho e ela me feriu naquilo que eu tinha perdido. E eu não entendi quando o Senhor falou através da vida dele que eu tinha que pedir perdão. E no dia que eu liguei uma, liguei duas, liguei três. Eu falei: ó Senhor, na quarta, se ela não atendeu, eu não peço mais. Ela atendeu. E eu tive que falar para ela: eu também desejei que você perdesse o filho. E eu desejei, irmão. Dentro do meu coração eu senti tanta raiva, tanto ódio dela naquele momento, que eu não imaginava que essa pessoa pudesse falar algo de mim que me ferisse tanto. Talvez hoje não iria me ferir, mas naquele momento eu tinha a alma rasgada. Eu achei que a minha vida ia acabar. Eu achei que tudo estava terminado para mim. E eu pedi perdão. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor, sabe por quê? Porque hoje eu tenho um Lael. E eu sei que ele é fruto de um perdão da minha vida. O Lael é fruto de um perdão. E às vezes na nossa arrogância, no nosso achar que sempre nós estamos além de qualquer coisa, a gente não consegue pedir, porque dói. É ruim, é chato. Parece que a gente está assim se lamentando, se rastejando. Irmão, não está. Não está. Sabe por que não está? Do mesmo jeito, Tiago, que Deus conhece o meu, Ele conhece o seu coração. E as aparências,
Quem olhava para mim naquele momento via que eu estava dilacerada. E eu não conseguia pensar como que pensou, como que aconteceu aquilo. Hoje eu olho e falo, mas também, né, eu também. Só que quando nós temos uma dor, a gente precisa aprender a entregar para Deus, porque nós somos alvo fácil de Satanás. E ele vai atacar justo na ferida. É por isso que nós não podemos ficar deixando o pecado tampado, irmão. É por isso que nós não podemos ficar deixando sentimentos acumulando, porque as coisas vão ficar se repetindo na nossa vida, e a gente sempre vai culpar o outro. E não é o outro que é culpado, o culpado somos nós, porque nós não damos uma machadada nesse negócio para acabar. Ou a gente arranca, corta, a palavra de Deus está dizendo, pega o machado, corta, porque se não produzir, vai cortar e vai ser lançada no fogo todas as árvores. E eu me coloco como uma árvore dessa, porque eu quero produzir fruto na presença do Senhor. E é bom a gente tomar umas lapadas às vezes, sabe? É bom Jeová às vezes permitir umas lapadas, que às vezes a gente tem o nariz muito para cima, e às vezes Ele permite umas lapadinhas para nego baixar o lombo, para a gente aprender que existe um soberano sobre nós, e que nós precisamos fazer do nosso coração uma morada do Senhor. Um coração onde não cabe falta de perdão. E não sinta vergonha se você precisa perdoar alguém. É tempo de ir fazer o que você tem que fazer. A pessoa que você precisa pedir perdão, ou que precisa talvez do seu perdão, ela não precisa saber. Chega, vai lá, faz o que Deus te mandou de todo o seu coração, vira para trás, sacode o pó e vai fazer o que Deus te mandou. Se liberta. Queima essas carroças pesadas. Faça com que o Senhor, Ele venha te acrescentar algo. Não que o homem, irmão, o que ele acrescenta é falho. Amanhã eu posso falhar com você, mas o Deus que nós servimos, Ele não falha. E hoje eu li uma frase verdadeira. Às vezes, quando alguém faz algo para nós, a gente fica magoado, a gente não quer ver aquela pessoa. Mas vou dizer uma coisa: Jeová ama ele. Jeová vai continuar abençoando ele. Então é bom você perdoar, porque a tua raiva não vai mudar nada. A tua mágoa não vai mudar nada. Vai mudar, matar você. Mas o Deus que nós servimos não. Ele vai amar ele, Ele vai te amar. Então é melhor você perdoar, seguir seu caminho, cumprir o que Deus tem para cumprir, aprender a se arrepender. É isso que eu tenho pedido. Deus, eu preciso aprender. Você pode dizer comigo? Se levante em nome de Jesus. Você pode dizer comigo nessa noite? Sabe, irmão, mas é do fundo do teu coração. E se você não consegue falar nessa noite disso, não tem problema. Vá para a tua casa, coloque o seu joelho no chão e fale para o Senhor: Senhor, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a me arrepender até de coisas que eu não fiz. Eu preciso aprender a perdoar às vezes coisas que eu não fiz, mas eu preciso me libertar. Irmão, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, uma unção do céu sobre a vida de cada um aqui, aonde mesmo quando eu e você formos ofendidos no profundo da nossa alma, quando eu e você caminharmos por algum lugar e porventura nós viermos a errar, e isso não vai ser peso para que nós venhamos a deixar de nos arrepender, de fazer aquilo que é certo na presença do Senhor, porque existe um caminho. O único caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Assim como diz João 14, Ele não é a salvação. Perdão, irmão. Ele é a salvação. A salvação, ela é precedida de arrependimento. O arrependimento, ele é algo necessário para que eu e você venhamos a ser salvos. Porque quando eu e você formos para o céu, não vai caber essas coisas, esses sentimentos que nós carregamos aqui. Então você pode dizer comigo: Senhor, eu te peço nessa noite que me ajude a perdoar todo aquele que porventura, de longe ou de perto,
de longa data ou de agora, me feriu, me traiu, me magoou, eu, Senhor, me liberto deste peso agora, porque eu declaro com autoridade do céu que o meu coração é casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não importa se foi de quando eu era criança, não importa se é de agora, não importa. O que importa é que você saia daqui limpo em nome de Jesus. Irmã, mas eu não consigo perdoar assim tão rápido. Mas comece do começo. Começa do começo. Tudo tem um tempo. Então comece do começo. A única coisa que eu sei que é verdadeira: João Batista pagou o preço. Ele foi declarar o pecado de Herodes, as traições de Herodes. E Herodes juntou tudo e lançou num cárcere, e nós sabemos o que aconteceu. Vapo. Mas ele não deixou de fazer o que era certo. Ele não deixou de fazer, de pregar. Ele não deixou de falar do valor do arrependimento. Ele que diz que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. Mas o nosso Jesus falou para ele: batiza, me batiza, João. Me batiza. É princípio de humildade. Para a gente aprender a perdoar e se arrepender, nós precisamos ter um coração humilde e quebrantado. Senão, irmão, a nossa vida vai ficar muito difícil. E no nome de Jesus, que esse coração seu nessa noite saia daqui assim, ó. E Deus vai te inquietar. Se tem alguém aqui que precisa pedir perdão, eu declaro que o Senhor vai inquietar até você pedir perdão. Sabe por quê? Porque o Senhor te quer livre, leve, limpo. A partir do momento que você pede o perdão de coração, oferece, o que o outro vai fazer com isso, o problema é dele, não é seu. Porque Deus vai saber da sua atitude. Então seja liberto, seja livre, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós